Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral 1. E hoje o tema é a culpabilidade. Culpabilidade. Nós veremos que a culpabilidade representa o terceiro extrato da teoria do crime. Nós vamos passar pelo conceito de culpabilidade que envolve o juízo de reprovação ou censura sobre o agente. Na sequência, a gente vai ver as hipóteses de culpabilidade, bem como as excludentes de culpabilidade. Então, a gente vai rever a imputabilidade, a gente vai rever a potencial consciência da ilicitude, e aqui que faz parte das teorias do erro, tá? Das teorias do erro. E na sequência nós vamos estudar o que vem a ser a exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa. A gente vai ler o artigo 22 do Código Penal, a gente vai ver o que são os institutos da coação moral irresistível e da obediência hierárquica. E por último, tá? Aqui por último, a gente vai estudar se a inexigibilidade de conduta diversa representa uma causa autônoma de excludente da culpabilidade. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico. Aqui eu gostaria de deixar bem claro que a gente está encerrando a parte mais pesada do conteúdo da nossa disciplina. A parte mais pesada diz respeito à teoria do crime. E reforçando, ela tem três estratos, três partes, que são a tipicidade, a antijuridicidade, e agora a gente vai reforçar a culpabilidade. O que acontece? Primeiro extrato, ou primeiro elemento, é denominado tipicidade. Segundo elemento, antijuridicidade. Terceiro elemento, agora a culpabilidade. Com a culpabilidade, a gente encerra a teoria do crime. Então, está bem. Dito isto, queria ver então qual que é o conceito de culpabilidade. A gente tinha visto o conceito de tipicidade, que envolve a tipicidade objetiva e subjetiva, actus reus, mens rea. A gente tinha visto a questão da antijuridicidade, que o tipo penal não é só aquilo que é cometido e representa um crime, mas especialmente aquilo que viola o direito, né? Aquilo que viola o direito, ou seja, se você comete um crime em legítima defesa, você não está violando o direito como um todo. A sua conduta ela não é antijurídica. Se a sua conduta não é antijurídica, você não comete crime. Ou seja, se você comete um crime sob legítima defesa, você está cometendo um crime sob uma excludente de antijuridicidade. Olha só, se o crime é formado por três estratos, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, três estratos, perdeu um desses elementos, qualquer um desses elementos, já não é crime, já não há que se falar em crime. Mas também perdeu qualquer um desses elementos, já não há mais crime. Por quê? Porque você tem um tripé, o tripé da teoria do crime, o tripé dos sistemas da teoria da reprovabilidade, por assim dizer. Aqui, na culpabilidade, a gente vai passar pelo mesmo raciocínio. Para que alguém seja culpável, alguns requisitos têm que ser estabelecidos, têm que ser cumpridos. Porém, se são excluídos esses requisitos, também você tem as denominadas excludentes de culpabilidade. Já vou explicar melhor do que a gente está falando, tá? Já vou explicar melhor cada uma delas. E aqui, para nós melhor entendermos a culpabilidade, nós temos que passar pelo conceito. E o conceito de culpabilidade, na minha opinião, o mais difícil de se entender de todos os três. Por quê? Porque o primeiro conceito é fácil, tipicidade, actus reus, mens rea, tipicidade objetiva e subjetiva, daí você tem o mínimo, você tem os princípios que às vezes dão uma complexidade maior a esse conceito, mas por si só não é difícil de entender.
Antijuridicidade também não. Porém, o conceito de culpabilidade ele é difícil. Por quê? Porque o conceito foi concebido em um momento da história jurídica criminal, na história do direito penal foi concebido um conceito, e esse conceito foi sempre mudado, alterado, recortado e assim por diante. Portanto, é um conceito que é todo recortado e a doutrina não se entende aqui. Eu vou trabalhar com um conceito bem simples. Culpabilidade, a culpabilidade diz respeito a um juízo de reprovação ou censura sobre o agente. Aqui você não necessariamente olha se há um crime ou não nos aspectos formais. Você não necessariamente analisa se a conduta viola o direito. Aqui você tenta se colocar na cabeça do indivíduo, entender a mentalidade do indivíduo. E aqui o conceito de culpabilidade ele é muito próximo, ele é muito afeito ao conceito de capacidade do direito civil. Tá? São conceitos que se correlacionam, só que no direito penal você tem um grau de complexidade maior, porque lá no direito civil as hipóteses são objetivas, ou é capaz, ou é capaz relativamente. Tá? Lá no direito civil é um pouco mais fácil. Aqui você tem a questão da capacidade, quando você vai falar da imputabilidade. Depois a gente vai rever a potencial a consciência da ilicitude, e aqui a gente vai entrar no ponto mais polêmico, que é a inexigibilidade de conduta diversa, inexigibilidade de conduta diversa. Então está bem, na medida em que a culpabilidade representa o terceiro eixo, esse terceiro eixo agora se preocupa com o agente, você já tem que ter cometido algo típico, já tem que ter quisto o crime, ter realizado as ações, essas ações não estão sob as excludentes de antijudiciário, ou seja, não foi estado de necessidade, não foi legítima defesa, não foi estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, não foi nada disso. A pessoa cometeu uma ação que não pode ser considerada não reprovável, a pessoa realizou uma conduta, e essa conduta até o momento, analisando-se essa escadinha do crime, até chegar ao crime, né, analisando-se esses requisitos, a pessoa até o momento parece cometer um crime. Só que aqui a gente vai ver que ela ainda não cometeu um crime. E o primeiro ponto da culpabilidade, o primeiro requisito é a imputabilidade. A pessoa tem que ser imputável, ou seja, a pessoa tem que ter mais de 18 anos e ter o desenvolvimento mental completo. Tá? A gente já viu na aula anterior que os inimputáveis, tá? Para a doutrina clássica, eles não são culpáveis, né? Não tem um elemento da culpabilidade. Os inimputáveis, então, não podem ser responsabilizados penalmente, porque não preenche o requisito da culpabilidade. Doutrina mais recente, mais contemporânea, vai dizer que você não analisa isso aqui em sede de inimputáveis, ou seja, os menores de 18 anos, porque lá se aplica uma legislação específica, ou seja, você nem entra aqui. Portanto, a inimputabilidade ou a imputabilidade diz respeito às pessoas com discernimento mental uma vez adultas. A pessoa é um louco, não entende nada de nada. Essa pessoa não tem a menor capacidade de entender o mundo ao seu exterior. Essa pessoa não é inimputável. Na medida que é inimputável, ela não preenche o requisito da imputabilidade. Se não preenche o requisito da imputabilidade, não preenche o requisito da culpabilidade. O extrato da culpa, o extrato então, da teoria do crime denominado culpabilidade, não é exatamente cumprido. E nessa medida, a pessoa não pode responder pelo crime. Outro elemento, potencial consciência da ilicitude. E aqui, no âmbito das teorias do erro. Se lembra do erro de tipo? Então, há também o erro de proibição. A pessoa não saber que o que ela está fazendo é proibido. Exemplo clássico, até uns poucos exemplos que há na doutrina, é da pessoa que não sabia que determinada droga era ilícita no país em que ela viajou. Ela não sabia disso. Por exemplo, o exemplo dado por parte da doutrina diz respeito a um holandês que chega no Brasil e vê várias pessoas fumando maconha em uma praia. Eis que ele acha que pode ser fumado maconha, então ele comete o crime, que é fumar maconha aqui. Tá? No Brasil, o consumo de drogas é um crime. O crime até é chamado pela doutrina de sui generis, um crime que é só um tipo específico de crime, tá? Mas ainda é crime. Ou seja, a pessoa que não tem a consciência da ilicitude, a pessoa que não sabe, ou não, melhor dizendo, não tem condições de saber o que é o crime aqui, não é exigível dessa pessoa que saiba quais são as condutas legais ou ilegais, essa pessoa daí não responde nos termos da culpabilidade porque ela está incorrendo em erro de ilicitude. Isso faz parte das teorias do erro.
Uma observação, aquele que comete o erro do tipo, a pessoa que carrega cocaína sem saber que era cocaína, achava que era farinha, essa pessoa não é tratada aqui na culpabilidade, ela é tratada lá no começo, lá na tipicidade, hipótese que não é o dolo. Então vamos agora ao que interessa. Vamos estudar, digamos assim, os últimos pontos da teoria do crime, né, com os termos da culpabilidade. Nós temos 2 ou 3 questões aqui, tá? Já vou dizer porque são 2 ou 3, porque são 2 ou 3. Então vamos ver. Será que a nossa lei, será que o Código Penal trata da culpabilidade? E a resposta é sim. No artigo 22 do Código Penal você tem 2 institutos, está bem? 2 institutos que a doutrina vai denominar de hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Aqui reitero. Para você ser responsabilizado nos termos da culpabilidade, para que a sua conduta seja culpável, está bem? Deve ter sido uma situação em que você poderia ter agido de maneira diversa. Era exigível que você agisse de maneira diversa. Se você estava numa situação em que era inexigível agir de maneira diversa, tá? Inexigível agir de maneira diversa, você não preenche o requisito da culpabilidade. Portanto, você tem uma excludente de culpabilidade. A gente já vai ver, ó, quando você comete um crime sob a égide de uma inexigibilidade de conduta diversa, você está incorrendo em uma excludente de culpabilidade. Ou seja, você não responde pelo crime. Lá na antijuridicidade, se você cometesse um crime sob legítima defesa, você incorria em uma excludente de antijuridicidade. Aqui na culpabilidade, se você comete um crime sob uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, repito, inexigibilidade de conduta diversa, nessa hipótese, então, você não comete um crime na medida em que você está incorrendo em uma excludente de culpabilidade. Vamos agora à análise do artigo 22 do Código Penal, que diz assim, ó, coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência de ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Só é punível o autor da coação ou da ordem. Olha só. Então, nós temos hipóteses em que, quando há uma coação, uma pessoa força a outra, tá? Quando uma pessoa força a outra, quem é forçado não responde pelo crime, responde quem está forçando. Vamos agora nos valer dos nossos queridos colegas de direito penal. Hipótese clássica, tá? Hipótese clássica. Aqui, ó, nós temos o Peter. O Peter, ele é... Não, vamos pegar aqui Júlio. Júlio é o nosso gerente de um banco, ele é o gerente de um banco pequeno, enfim, tá? Ele, então, está trabalhando neste banco e, infelizmente, surge um agressor. Surge Etevaldo. E Etevaldo, com uma arma, né, num banco, o que ele está fazendo com uma arma num banco? Sei lá, ele destruiu a porta de proteção, já deu uns tiros, já destruiu, já rendeu os guardas. Esse Etevaldo aqui, ele está louco. Tá? Olha só. Então, Etevaldo diz o seguinte: Júlio, estamos montando uma arma aqui para sua cabeça, tá? Essa arma está carregada, tanto que eu já dei disparo, já quebrei o sistema de proteção aqui e tudo mais. Agora vai acontecer o seguinte, você vai me passar dinheiro. E o Júlio diz, ok, então eu vou passar o dinheiro, abre o cofre, sei lá, eu passo todo o dinheiro que tiver para ele. Eu respondo, o Júlio, ele cometeu um crime? A resposta é evidentemente que não. E agora cabe o porquê. Porque ele está em uma coação moral irresistível. Olha só, qual que é a natureza? Vamos analisar esses 3 elementos. Coação, moral e irresistível. Primeiro elemento aqui, ó. É uma coação? Você tem uma parte forçando a outra? Sim, olha só, está apontando aqui uma árvore, está forçando, está dizendo, você vai fazer isso aqui, tá? Então há uma coação. Ela é moral? Sim, ele está se valendo de palavras, ele está se valendo aí de uma expressão, está moralmente coagindo. E uma outra situação aqui, ó, é do elemento de irresistibilidade. Eu pergunto para os senhores, será que o gerente de banco
ele tem que resistir a uma ordem de um assaltante por a própria vida em risco? É exigível de um gerente de um banco isso? A resposta é evidentemente que não, muito pelo contrário. Nessas horas, a pessoa que é rendida, a pessoa que está sendo vítima de um crime desses, tem que agir com tranquilidade e obedecer às ordens do agressor para evitar qualquer tipo de confronto e possa ser lesado em sua integridade física ou mesmo perder a sua vida. Ou seja, há uma coação, porque uma parte está impondo a sua vontade sobre a outra, que não quer. Ela é moral, porque se dá com palavras, com expressões, se dá sobre a psique do indivíduo. Também ela é moral, se dá sobre a psique do indivíduo. Se você for analisar a mente do Júlio, ele não queria entregar o dinheiro para o assaltante, tá? Mas a mente dele foi forçada. Ele não pôde exprimir a sua vontade. Ele, em momento nenhum, quis entregar o dinheiro. Mas se ele não fizesse isso, ele podia morrer. Portanto, há uma natureza moral aqui. E a capacidade dele, né? A vontade dele, ela é, digamos assim, defeituosa, como os senhores vão ver no direito civil. Tá? Essa vontade exarada pelo júri, a vontade de entregar o dinheiro, ela é absolutamente irrelevante para fins penais. Você nem considera o dolo. Por quê? Porque é uma coação moral e ela tem que ser irresistível, tá? Para a parte da doutrina. Tá? A parte da doutrina vai dizer que ela é irresistível, mas há uma certa divergência aqui sobre até que ponto ela tem que ser irresistível. Está bem? O que é o irresistível é muito relativo. A doutrina tende a acolher, a recepcionar várias hipóteses de irresistibilidade. Vamos supor que agora o Etevaldo não estivesse com uma pistola armada, estivesse com um canivete, tá? Um canivete ameaçando o Júlio. Será que Júlio poderia reagir ao canivete? Até pode reagir, mas é adequado? Tem como você exigir que as pessoas sempre reajam a assaltos? Claro que não. Ou seja, esse elemento aqui, ó, de irresistibilidade, tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque essa expressão irresistibilidade deve ser interpretada com muito cuidado. O direito penal, na medida em que ele tutela a vida e assim por diante, ele considera irresistíveis, tá? O direito considera como sendo ações irresistíveis várias situações em que o direito, a moral, aliás, a moral poderia considerar resistível. Você pode achar, você resistiria a um assalto com canivete? Você talvez até resista, mas essa é a sua percepção pessoal. Sua percepção pessoal. Eu acho que eu consigo resistir a um assalto com canivete. Não recomendo por nada nesse mundo, né? Mas se você acha, isso é uma percepção pessoal, é uma percepção moral, a percepção jurídica, a percepção técnica para fins de política criminal é que um canivete já é resistível. Olha só, e pode ter exemplos aqui. Vamos supor que um indivíduo grande, forte, que faz academia, ele é rendido com um canivete por alguém que é muito menor em termos de força física, assim por diante. É irresistível? É irresistível, tá? Porque aqui você não faz uma análise restritiva da coação, você faz uma análise relativamente extensiva. Portanto, você não pode ficar interpretando esse irresistível aqui que eu estou apontando ao pé da letra. Então, nós temos a questão da irresistibilidade, tá? Da irresistibilidade. Outra questão, bem importante, tá? Bem importante. Quando eu falo de coação moral irresistível, eu quero apontar para esse elemento aqui. A coação ela tem que ser moral. É sobre a psique. Você se vai de palavras para alterar a consciência, a percepção do indivíduo. É apontar uma arma, é fazer um gesto, é, por exemplo, torturar uma pessoa amada na frente dele. Vamos supor aqui que Etevaldo comece a torturar, está disparando com a sua arma de fogo sobre os pés do respectivo Peter, que era um cliente na agência, para que o Júlio viesse a entregar o dinheiro. Olha só, temos uma coação moral irresistível, está vendo a tortura. Mas agora eu vou apresentar uma situação que a doutrina menciona que é a seguinte, que é um pouquinho distinta. E quando a coação for física? Vamos supor que agora Etevaldo não chegue simplesmente apontando a arma de fogo. Ele chega, dá uns tiros e já dá coronhadas. Está batendo com a sua arma de fogo na respectiva vítima. E agora, você tem uma coação moral irresistível? Não, aqui a coação ela não é moral. Aqui a coação é física. Aqui a coação ela é
física. Olha só, estou batendo, ele não consegue fazer nada, tá? A pessoa está sendo arrastada para uma caixa forte onde o seu dedo é utilizado. Quando a coação ela for eminentemente física, não se fala de inexigibilidade de conduta diversa. Daí você vai pensar, e aí, professor? Então, olha, que é isso, professor? Então eu vou ter que, não preciso resistir de uma coação moral, a pessoa apresenta uma arma, eu não preciso resistir, mas do ataque físico eu preciso resistir? É isso? Não. Agora escute o que eu vou falar. Quando você tem uma coação física, você está fazendo algo porque está sendo torturado. Você está invadindo o sistema de rede porque tem uma pessoa que está te torturando para isso. Isso, tá? Afasta o dolo. Se afasta o dolo, afasta o elemento mens rea. Se afasta, que é o elemento mens rea. Se afasta o elemento mens rea, afasta o quê? Você pensou certo. Você pensou tipicidade. Portanto, a coação física irresistível, tá? Coação física irresistível, para a maior parte da doutrina, a física irresistível vai ser excludente, tá? Excludente de tipicidade, tá? Excludente de tipicidade. Está bem? A pessoa, então, que é agredida, a pessoa que não está sequer conseguindo exarar o que ela está dizendo, tá? A pessoa, esse tipo de situação em que você tem um elemento físico preponderante é atipicidade. Vamos passar agora para uma outra situação bem importante. Vamos falar aqui da obediência hierárquica. Obediência hierárquica. E aqui nós estamos falando de mais um elemento aqui do artigo 22 do Código Penal. Olha só, já vimos então que se há uma coação irresistível, você não tem a culpabilidade, você tem uma excludente culpabilidade. Vamos reler o artigo 22, que vai dizer o seguinte: se há estrita obediência à ordem, e agora requisitos. Parte final do artigo 22 vai estabelecer os requisitos. Estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. Olha só, tem 3 elementos bem importantes no artigo 22. Repetindo, então, deve ser a estrita obediência, ela deve ser não manifestamente ilegal, e outra questão deve ser de superior hierárquico. Então vamos por partes. O que é uma obediência à ordem? A estrita obediência à ordem é quando uma pessoa está cumprindo exatamente aquilo que lhe é determinado. A ordem é: prenda essa pessoa, aqui ó, a ordem, Júlio, que é o chefe de polícia aqui, o sargento, enfim, de determinado soldado, diz: soldado, vai lá e prende o Etevaldo. Então ele vai lá e prende o Etevaldo. Se vai dar a força necessária, enfim, o estrito obediência à ordem. Só que, vamos supor que o Peter pegue o Etevaldo, já que era inimigo, aproveita e dá uns 2, 3 socos. É estrita obediência à ordem? Não, já fugiu, né? Já fugiu. O que acontece aqui? Se a ordem não é cumprida exatamente como emanada, você já não pode contar com a excludente de inexigibilidade de conduta diversa. Vamos passar para o próximo ponto. Estrita obediência de ordem, e a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Vamos supor que agora o Júlio, chefe de polícia aqui do respectivo Peter, que é soldado, você vai fazer o seguinte: você vai pegar aquele meliante, tá? Você vai levar para o morro e é o seguinte, você mata ele. Pode ser, ele está dando trabalho, mata ele. Pode isso? Não. Em momento nenhum o direito tutela a execução sumária. Pelo contrário. Essa hipótese de execução sumária é um crime gravíssimo, tá? E aí se responsabiliza até mesmo a formação de grupos para o cometimento desse tipo de crime, de tão grave que ele é considerado a execução sumária. Não é mesmo? Vamos pensar agora em mais um ponto. E a ordem não pode ser manifestamente ilegal e tem que ser de superior hierárquico. E olha só, o que é o superior hierárquico aqui? O superior hierárquico é aquele em que há uma relação de direito público. Repetindo, a relação de hierarquia entre as partes envolvidas, ou seja, essa relação entre o soldado e o respectivo chefe dele, deve ser de direito público. Tá? É uma relação que decorre do direito público, é uma relação na esfera pública. Estamos falando, então, basicamente, mas não exclusivamente, mas basicamente de agentes do Estado. Estamos falando de policiais, estamos falando de servidores públicos, agentes do Estado. Está bem? Olha só,
Vamos supor que você trabalhe numa empresa, agora vamos pensar numa situação. Olha só, Peter trabalha agora, não é mais soldado, não é mais policial, não é nada. Ele trabalha em uma empresa e ele tem um chefe. E o chefe do Peter aqui nessa empresa diz o seguinte: olha, você vai falar com o Etevaldo e você vai falar com o Etevaldo e você vai dizer que não está cumprindo as metas da empresa, tá? E agora, toda vez que não cumprir com as metas da empresa, ele vai apanhar, tá? Você vai dar uma surrinha nele. É uma surra pequena, mas você vai, assim, dar um injuriado, vai dizer que ele não presta, para que ele comece a cumprir as metas da empresa, as metas de venda. Olha só, essa ordem, primeiro, ela já é manifestamente ilegal, tá? Já é manifestamente ilegal. E não obstante isso, essa ordem não decorre de direito público, decorre de direito privado. Crimes cometidos dentro de uma empresa, tá? Tivemos, infelizmente, no passado recente no Brasil, hipóteses em que funcionários de empresas sediavam uns aos outros para cumprir as ordens dos chefes. Isso também em algumas empresas aí que foram eventualmente condenadas no âmbito trabalhista e assim por diante. Meu ponto é, essa relação para fins penais tem que ser de direito público. Isso também tem que ser de direito público, não pode ser de direito privado. E o que mais é importante, tá? Outra coisa importante aqui diz respeito a justamente a maneira com a qual esses dois elementos lidam com a inexigibilidade de conduta diversa. O que eu quero dizer aqui? Temos um pequeno problema, tá? Um pequeno problema. E eu vou explicar esse pequeno problema a partir da teoria clássica e a partir das teorias contemporâneas. O que acontece aqui? A gente acabou de ler o artigo 22 do Código Penal. A gente acabou de ler que, nos termos do artigo 22, no âmbito da inexigibilidade de conduta diversa, você tem duas situações descritas, dois institutos descritos, que são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. O que acontece? Doutrina clássica, tá? Doutrina clássica vai dizer que, olha só, doutrina clássica vai dizer que a inexigibilidade de conduta diversa, ela tem duas modalidades. Portanto, estão vendo aqui o número 3? Tá? Estão vendo o número 3? Vou apagar aqui, só um instantinho, vamos apagar o artigo 22 que vocês já leram. E vamos ver o seguinte. Momento interação aqui, ó. Doutrina clássica vai dizer que a inexigibilidade de conduta diversa se divide em dois institutos. Então, nós temos um 3.1, que é a coação moral irresistível, e temos um 3.2, que é a obediência hierárquica. Só rememorando, no artigo 22 do Código Penal, primeiro se fala da coação irresistível. O Código Penal não fala que é moral, mas deve ser entendida que é moral, porque se for física, é excludente de tipicidade, tá? Equação moral aqui. E depois, toda a parte final do artigo 22 do Código Penal vai falar da obediência hierárquica. Doutrina clássica, os clássicos vão dizer, isso é a inexigibilidade de conduta diversa. Ou é a opção 1, ou é a opção 2. O que é que complica aqui? É que a doutrina contemporânea vai dizer o seguinte: inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente de culpabilidade, porém não é só o 3.1 e não é só o 3.2. Não é só coação moral irresistível e não é só obediência hierárquica. Doutrina contemporânea diz o seguinte: inexigibilidade de conduta diversa é também uma causa autônoma, tá? Temos aqui um 3.3. A inexigibilidade de conduta diversa para os contemporâneos, ela então se divide em 3. Coação moral irresistível, obediência hierárquica, como já diziam os clássicos, e a doutrina contemporânea vai dizer o seguinte: e a própria inexigibilidade representa uma causa autônoma. A própria inexigibilidade representa uma causa autônoma. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o último elemento da teoria do crime seria a inexigibilidade da conduta diversa de maneira autônoma, que quer dizer o seguinte:
o último degrau dessa nossa escadinha do teoria do crime é uma pergunta que você faz para a situação concreta apresentada, e a pergunta é no seguinte sentido. A pergunta é assim, ó, é exigível que a pessoa poderia agir diferente? É exigível que a pessoa se portasse de maneira diferente? Essa última pergunta deve ser feita para a teoria contemporânea no âmbito da inexigibilidade de conduta diversa. O que acontece aqui? A doutrina contemporânea, na medida em que diz que a inexigibilidade da conduta diversa é uma causa extra, é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, tá? Uma causa supralegal porque não está na lei. Tá? Você lembra que a gente viu lá nas excludentes de inexigibilidade que tem as causas supralegais? Então, doutrina contemporânea vai dizer o seguinte, aqui na culpabilidade também temos uma causa autônoma, uma causa supralegal de excludente de culpabilidade, que é toda vez em que você faz a pergunta, é possível se exigir uma conduta diversa de determinada pessoa? E a resposta for não. Vamos pensar em alguns exemplos. Tá? Vamos pensar em alguns exemplos. O principal exemplo aqui que é dado por Ana Paula Vieira. Tá? A Ana Paula Vieira defende aqui essa ideia seguinte. Tá? Vamos supor, então, em uma situação qualquer, Peter, ele é uma pessoa muito tranquila, não tem antecedentes criminais, é uma pessoa, é o santinho da comunidade, todo mundo gosta de Peter, excelente índole, não faz mal uma mosca, tá? Daí Peter ele foi viajar para uma outra cidade e nessa outra cidade ele se vê numa situação de total desespero que ele é atacado, vem a ser agredido por um criminoso, humilhante. Nisso Peter, que nunca fez mal a ninguém, não só tira a arma desse criminoso, como vem a bater nele, num desespero, numa violência, numa emoção. Ele estava num desespero tamanho, tá? Que ele estava realizando legítima defesa, mas já estava se excedendo. Ele estava se excedendo. Olha só, revisão de antijuridicidade. Aquele que se excede na legítima defesa, ele responde. Não responde? Sim. E olha só, tem uma situação aqui que o Peter ele está se excedendo na sua legítima defesa e pela lei ele tem que responder. Olha só, ele é uma pessoa santinha da comunidade, todo mundo gosta dele, não faz mal uma mosca. Ele foi atacado por um meliante, daí ele desarma o meliante, dá uma surra nesse meliante. Ele deve ser responsabilizado pela surra, por esse excesso que ele deu no meliante? A doutrina clássica vai dizer sim, ele se excedeu. A doutrina contemporânea vai dizer que não. Porque você faz a seguinte pergunta, é exigível que ele agisse de uma maneira diversa? Poxa, ele não sabia lidar com violência, ele nunca tinha batido alguém antes, nunca soube o que era um assalto, estava em outra cidade, ele estava em um momento de absoluta tensão e acabou se excedendo. Ele deve responder ainda por cima pela lesão corporal que ele causou? Isso é inexigível. A doutrina contemporânea vai dizer, isso é inexigível. Tá? É inexigível. Portanto, o Peter, para a doutrina contemporânea, ele não responde pelo crime de lesão corporal que ele realizou pelo assaltante, ainda que tenha se excedido. Tá? Ainda que tenha se excedido. Outra situação. Vamos supor que uma pessoa agora esteja próximo a se defender de um cachorro. Tá? A pessoa está prestes a se defender de um cachorro de rua. Olha, se lembra do estado de necessidade? Vamos supor que a pessoa, ao invés de conter o cachorro, ela opte por subir em um carro, tá? subir em um carro, amassando este carro, e nisso, ela com medo deste cachorro, ela não fica parada em cima deste carro, ela pula de um carro para outro. Tá? Ela está realizando atos desnecessários para a defesa dela. Está pulando de um carro para o outro, sendo que o cachorro não tem como subir no carro. Né? Ela está se excedendo, está cometendo um crime de dano. Olha só, se ela está se excedendo, ela poderia responder pelo crime de dano. Para a doutrina moderna, para a doutrina nova, ela não responde pelo crime de dano. Por quê? Porque é exigível que uma pessoa com medo de ser atacada fique parada numa situação de tensão. É exigível isso? Você tem que exigir que a pessoa cumpra estritamente aquilo que consta
lá nas excludentes de antijuridicidade, que ela cumpre estritamente o que dispõe o Código Penal sobre o estado de necessidade, legítima defesa, aqui a doutrina contemporânea, ela diz que não. A situação ela é inexigível. Tá? Inexigível. Qual que é a crítica? A crítica que muitas vezes se faz, principalmente a Welzel, tá? E aqui é uma divisão, tá? Tem doutrinadores que nem falam dessa causa autônoma de excludente de culpabilidade, tá? Muitos autores nem mencionam isso, depende do autor que você lê. E outros autores mencionam com uma certa parcimônia e assim por diante. Qual que é a crítica que muitas vezes se faz a Welzel, que é um dos principais nomes que defende essa causa autônoma? É a seguinte: olha, o direito penal lida com a lei, não lida com a moral. A pergunta: é inexigível uma conduta diversa? Essa conduta está tendo conotação moral. O direito não deveria se importar com isso. Tá? Existe uma crítica que é feita nesse sentido. Olha, o direito tem que ser certo, tem que ser objetivo. Se você começar a aplicar essa hipótese aí autônoma, essa causa autônoma de excludente de culpabilidade da inexigibilidade da conduta diversa, tá? Se você começar a aplicar isso o tempo todo, as pessoas não vão mais agir, não vão mais ser responsabilizadas pelo excesso. Se você ficar aplicando isso aqui o tempo todo, tá? Se você ficar aplicando essa inexigibilidade da conduta diversa como cláusula, como hipótese autônoma, todo mundo vai se ceder na legítima defesa. Todo mundo vai aproveitar uma hipótese de legítima defesa e vai se ceder, porque vai dizer que é inexigível. Você vai corroer, você vai comprometer o Código Penal. Essa é a crítica feita. O que acontece? A contra-crítica, a reação é a seguinte: não, você não vai acabar com o Código Penal. Você não vai acabar com os outros institutos. Essa pergunta, ela vai ser feita sim. Você sempre vai perguntar se é exigível que a pessoa agisse de uma maneira diferente, se é exigível. Só que agora essa pergunta ela vai ser feita com restrição. Tá? Essa aqui é uma hipótese, é um degrauzinho muito pequeno, há uma restrição muito grande deste instituto, da inexigibilidade de conduta diversa como causa autônoma. Tá? Inexigibilidade de conduta diversa como cláusula autônoma, como causa autônoma excludente de culpabilidade, é algo muito restrito. Por quê? Porque não tem fundamento legal expresso. Porque, se for aplicado de maneira desmedida, pode comprometer outros institutos do direito penal, pode comprometer outros bens juridicamente relevantes. Tá? Portanto, aqui, ó, em que pese nós temos essa diferenciação entre a doutrina mais moderna e a doutrina clássica, mesmo a doutrina moderna diz que esse instituto tem que ser aplicado com cuidado, com cautela. Portanto, só rememorando, hoje então nós vimos culpabilidade, que é o terceiro extrato da teoria do crime. Vimos o conceito de culpabilidade que envolve o juízo de reprovação de censura sobre a gente. Aqui se analisa a mente da pessoa, a situação em que a pessoa estava se sentindo, tá? De que maneira a pessoa estava se sentindo, se ela poderia se determinar naquela situação. Rememoramos a questão da imputabilidade, vimos a potencial consciência da ilicitude, que é afeita à teoria do erro, comparando aí no âmbito da teoria do erro, o erro de tipo e erro de proibição. Vimos, nos termos do artigo 22, que nós temos a inexigibilidade de conduta diversa. A lei é expressa ao falar da coação moral irresistível, que, repito, tem que ser moral, não pode ser física. Se for física, é excludente de tipicidade, está bem? E vimos a obediência hierárquica. Rememorando a obediência hierárquica, ela tem que atender a alguns requisitos previstos, tal qual a coação moral, no artigo 22, que vai dizer que, dentre esses requisitos, deve ocorrer o estrito cumprimento da ordem, a ordem não pode ser manifestamente ilegal e deve vir de superior hierárquico. E aí a doutrina diz que esse superior hierárquico é no âmbito de uma relação de direito público, ou seja, envolve agentes públicos, tá? Servidores públicos, sob pena de que somente quem vai responder é quem determinou a ordem. Uma mera observaçãozinha. Vamos supor que determinado chefe mande que o seu soldado prenda alguém e diga, tem uma ordem de cumprimento de prisão e esse soldado aqui venha cumpri-la. Tá? Cumpriu, mas era uma ordem de prisão falsa. Quem que vai responder por este abuso é o mandante, A gente vai estudar concurso de crimes concurso de pessoas em breve, vai ver melhor essa situação.
E, para finalizar, vimos uma polêmica doutrinária que diz respeito sobre se a inexigibilidade de conduta diversa representaria uma causa autônoma. Parte da doutrina nem considera. Tá? Parte da doutrina vai dizer que a inexigibilidade da conduta diversa é um instituto composto por dois elementos, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Parte da doutrina, mais moderna, vai dizer que além desses dois requisitos previstos em lei, há uma causa supralegal, ou seja, não consta na lei, de excludente de culpabilidade, que é a própria inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, haveria que se fazer a pergunta se a conduta da pessoa em determinada circunstância poderia ter sido diferente. Você poderia exigir que a pessoa agisse de maneira diferente? Nessa hipótese, se a resposta for não, a pessoa não comete o crime. Por hoje é isso e até a próxima.